Salve meu povo, beleza? Sou Eric Damasio, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é mais um episódio do Pegando as Manhas com 3D Studio Max. Essa série que eu vou te passar todos os macetes e conseguir velocidade e habilidade na produção de maquete eletrônica com esse programa que é feroz. Então vamos direto lá pro Max. Na aula passada eu falei como que a gente faz a manipulação de objetos e os comandos principais pra gente adquirir habilidade e velocidade no posicionamento de câmera, né? Aqui na aula passada eu mostrei esse tecladinho logo aqui embaixo, os botões que eu uso pra me movimentar na câmera, né? E me achar na interface. Então aqui a gente cria um objeto, então eu mostrei rapidinho como é que eu uso esses comandos aqui pra gente poder se movimentar, tal, né, fazer pra frente, para o lado, e como que a gente movimentar aqui o W, E e R, movimentando aqui, rotacionando, escalonando. Isso aqui eu mostrei tudo na outra aula. Então a gente não vai precisar mais desse tecladinho aqui embaixo. Eu vou deletar ele aqui, vou deixar ele escondido, que ele ocupa muito espaço da tela. Vamos lá aqui, mouse, deletei ele, e vou abaixar um pouco a câmera aqui. Então a gente vai ficar nessa posiçãozinha aqui pra gente poder visualizar melhor. Então, dando sequência, na aula passada a gente estava vendo aqui a movimentação, né, de objetos. Sempre que a gente falar desses eixos aqui, desse eixo X, Y e Z, né, as variáveis dele tem aqui no DEWR, a gente vai chamar isso aqui de gizmo. Então a gente consegue não só trabalhar com a posição livre aqui, né, com a movimentação livre, mas a gente consegue ter uma precisão de medidas, né? Então, pra gente ter uma precisão de medidas, digamos que eu queira colocar ela 1 metro para cima, né, 2, 3 centímetros, né, independente da precisão que você precisa. Então a gente precisa configurar uma métrica, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Customizer, vem em Units Setup, a gente clica aqui e aqui a gente define aqui, ó, posição em metros. Aqui você consegue definir a escala, né, se é milímetros, centímetros. Então eu vou deixar aqui em metros, que eu prefiro trabalhar com metros. Então, ok. Então aqui, beleza, a gente já está configurado em metros. Então a partir de agora, tudo que a gente criar, aqui são os blocos em geometria, né, são os blocos em 3D, aqui são os 2D e aqui é onde a gente vai fazer os modificadores, né, são os modifiers. Então agora sempre que eu fizer um objeto, aqui do lado eu consigo ver as métricas dele e eu consigo ver que ele está em metros aqui, né? Então no caso aqui está 0,5 metros, então é que está um quadrado de 50 centímetros. Vamos deixar ele redondinho aqui, o valor, né? Ó, 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros de altura. Então temos aqui um quadrado perfeito, e aqui a gente vê que ele está posicionado, isso aqui tá vendo aqui, ó, X, Y e Z, aqui é a posição dele em relação à interface, né, ao espaço geral aqui. Então sempre que eu for movimentar ele, ó, apertei W para movimentar ele, então eu percebo que ele está aqui, ó, ele está a 0 metros no eixo Z, que é o eixo Z para cima aqui, ele está a 1,27 do eixo Y, vamos colocar 0 para a gente ver onde é que é o eixo 0 do Max inteiro, ó. O eixo 0 é aqui, do eixo Z e do eixo Y. E do eixo X, o eixo 0 é aqui, eixo 0. Então sempre que você importar um bloco em qualquer programa, seja de Max, de SketchUp, normalmente ele vai vir no eixo 0. Então se você estiver construindo alguma coisa, modelando, né, alguma coisa por aqui, fazendo alguma coisa longe, sei lá, para que você importar, ele vai aparecer aqui no eixo 0, beleza? Ou digamos que você importou algum objeto e você não está vendo na interface. Você pode, por exemplo, aqui do lado a gente vê tudo que está na modelagem, né? Então a gente tem o tipote e tem o box. Então eu posso fazer ou clicar aqui, apertar Z, eu já falei isso na outra aula, ou eu posso selecionar ele, né? No que eu cliquei, ele vai aparecer onde é que ele está posicionado aqui, quais são as coordenadas dele, e eu posso levar ele para a coordenada 0, posso levar para a coordenada 2, posso levar ele para qualquer coordenada aqui, incluindo eu posso posicionar ele com relação a essas configurações aqui. Então, independente de onde ele estiver, ele tá para cá, digamos que eu quero que ele fique na altura de uma mesa que tem 72 centímetros, então eu posso vir aqui direto e colocar uma altura de 0,72. Eu não costumo colocar 0, eu coloco vírgula direto, mas dá na mesma, você pode digitar o 0 também. Então, vamos ver outras formas da gente ter precisão no posicionamento dos objetos aqui, certo? Então, aqui a gente tem o eixo de mover, o de rotacionar e o de escalonar. Então, como que a gente vai ter precisão em mover por aqui? Você aperta o botão direito em cima dele, aí ele vai aparecer aqui a posição que ele está. Em relação ao Max no geral, né? Esses aqui são essas mesmas coordenadas aqui, certo? Ó, 0,72 centímetros, 0,72. 6,70, 6,70. Então, tudo que eu altero aqui,
ele altera ali em cima também. Aqui ó, 5 alterou para cá também. E aqui é em relação ao próprio eixo de onde ele está. Então aqui é em relação ao eixo 0 do Max, e aqui é em relação ao eixo que ele está. Então, se eu quiser que ele vá mais, sei lá, mais 20 centímetros para cima, eu coloco 0,20 e vai 20 centímetros para cima. Se eu quiser que ele vá mais 1 metro para o eixo Y, coloco 1 aqui e aperto Enter. Quando aparece Return aqui, é porque quando eu aperto Enter, tá, gente? Então a mesma coisa acontece quando a gente aperta o botão direito nos outros eixos aqui, né? O eixo de rotacionar, a gente aperta o botão direito e aparece aqui essa métrica, né? Vamos lembrar das cores aqui, né, ó, do Move. O Y é verde, o X é laranja e o Z é azul. Então, quando a gente vê aqui, a gente aperta o botão direito no rotacionar, a gente vê que o eixo Z é o azul, né? No caso é esse que está selecionado, no caso é o amarelo. Ó, se eu seleciono aqui, ó, seleciono o X, a gente vê o azul aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O eixo azul é esse que está amarelo, o eixo vermelho agora é esse que está amarelo que estou selecionado e o eixo Y é esse aqui. Então quando eu clico e arrasto eu consigo rotacionar e aí eu vejo aqui em cima em amarelinho, né? Eu vejo qual o ângulo que ele tá. Aqui eu tô na mão livre, né? Eu não tô digitando um valor preciso, né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Mas digamos que eu queira virar 45 graus no eixo Z. Aqui, ó, vou apertar F3. Precisa entender para que lado que ele vai rotacionar. Se ele vai virar no eixo Z, é para cima. Se é no eixo Y, ele é nessa orientação. Se ele é no X, ele é nessa orientação. Então digamos aqui que eu queira virar 45 graus, eu clico aqui no eixo Z, né? Então eu imagino que eu vou virar 45 graus no eixo Z que é para cima. Então eu venho aqui no eixo Z em relação a ele mesmo, né? E digito 45. Ele vira 45 graus. Então se eu quiser virar 45 graus em qualquer outro eixo, deixa eu virar mais 45 para ele totalizar 90. E aí se eu quiser virar 90, é esse aqui, deixa eu só aumentar ele para a gente perceber que ele virou, né? Então vou aumentar a altura dele. Então, se a gente quiser virar no eixo Y, né? Que é esse aqui. Então imagina que você encaixa no eixo Y e vai virar ele em 90 graus. Então o eixo Y aqui, 90 graus, virou no eixo Y. Se eu quisesse virar no eixo Z, a mesma coisa. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dele aqui, pra gente perceber. No eixo Z, a mesma coisa aqui, 45. Então aqui a gente consegue visualizar uma medida mais precisa, né? Ou 30 graus, ou, né, 30, 40, a quantidade de graus que for necessária. Então aqui, vou dar uns Ctrl Zs, beleza? Agora digamos que eu queira aumentar a proporção da escala desse bloco, né? Desse objeto, o que quer que for. Então eu aperto o botão direito aqui nesse Scale, né? O ideal para esse botão aqui é que ele esteja desse jeito aqui, ó, com o botãozinho branco aqui no meio e com o pontilhado maior. Se a gente aperta o R outras vezes, a gente percebe que ele muda, ó. Inverte a posição, inverte aqui. Então depois faz um teste com cada um deles, mas o ideal para a gente aprender a mexer com a escala, né, de forma igual e proporcional para todos os lados, é desse jeito aqui, ó. Quando a gente aperta o botão direito, ele tem um só aqui do lado direito, e se eu aperto o R outras vezes, ele muda, ó. Então aqui eu consigo aumentar a proporção em outros eixos, mas aí acaba deformando e a gente pode se perder um pouco, né? Para nossa área a gente precisa só da proporção por igual. Então digamos que a gente importou um bloco, ou veio do AutoCAD, ou veio do Revit, ou de qualquer outro programa, e ele vem numa escala diferente, né? Você não configurou a escala em metros, ou está em outra proporção. Então você pode vir aqui e considerar a escala com a proporção que, do jeito que ela veio, do jeito que o bloco está, ele está em 100% do tamanho dele. Se você quiser que ele fique o dobro, né, aí você tem que vir aqui e colocar um 200%. Se ele é 100%, então 200% é o dobro. Então assim que você alterou o tamanho dele, agora ele se torna um novo 100%. Então o 100% dele é esse tamanho que está agora. Então se eu quiser que ele volte ao tamanho que estava antes, eu coloco 50%, que é a metade. Então, se eu quiser a metade ainda, ele vira 50% desse 50%. E independente do que eu mude aqui na escala, eu não vou perder a métrica dele aqui, o valor em metros dele. Então, se eu colocar que a escala dele aqui é, sei lá,
10 vezes maior do que ele está aqui, então aumento 1000%, ele vai ficar aqui. E tudo que aumentar aqui, ele vai estar considerando a métrica que ele já está, né? Então aqui estava em 5, se eu colocar 10, na verdade o 10 seria 1 inteiro, né? Aqui tá meio, né? Então eu coloco 1, ele vai aumentar o dobro, né? Aqui, ó. Então tem 50 centímetros aqui por 1 metro daqui. Se eu voltar a escala aqui, colocar em 50%, a métrica continua aqui, ó, 1 metro por 50. Então toma muito cuidado na hora que você importar os blocos, para você não se perder com essa proporção em porcentagens, ok? O vídeo é só esse mesmo, então fica de olho que no próximo vídeo a gente já vai começar a mexer com as possibilidades de modelar a parte civil de uma maquete eletrônica. A parte civil, que seria a parede, forro, piso, e a gente vai usar bastante esses comandos que eu passei na primeira e na segunda aula, que é esta aqui. E se você tá gostando, tá conseguindo fazer, então deixa aquele like pra dar aquela moral. Comenta aí o que você tá achando dessa série, se tá te ajudando, se tá gostando, dá alguma sugestão. E mesmo que você tá começando agora, dá uma olhadinha no meu site que eu deixei disponível uma aula onde a gente faz essa cena aqui. É uma aula com cerca de 20 minutos, eu disponibilizei os blocos, as texturas. Então corre lá que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Um grande abraço e falou!